Periodontite agressiva parada, jovem salva dentes após oração. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim havia uma sombra que não conseguia entender. Eu tinha apenas 23 anos, uma idade em que a maioria das pessoas nem sequer pensa em problemas sérios de saúde, mas eu já sentia que algo não estava certo. Tudo começou com um leve incômodo na gengiva, perto de um dos dentes da frente. No início, achei que fosse só uma irritação passageira, talvez por ter escovado os dentes com mais força do que o normal. Mas os dias foram passando, e aquele incômodo não sumia. Pelo contrário, piorava. A dor não era forte, mas era constante, como se algo estivesse roendo por dentro. A gengiva incharam, ficaram vermelhas e quando eu passava a língua, sentia um gosto ruim na boca, como se estivesse com uma ferida aberta. Preocupada, resolvi procurar um dentista. O profissional, após examinar minha boca, franziu a testa e disse que eu tinha gengivite, mas que não era nada grave. Ele me receitou um enxaguante bucal e disse que se eu cuidasse melhor da higiene, tudo voltaria ao normal. Confiei em suas palavras e segui o tratamento, mas as semanas se passaram, e em vez de melhorar, a situação só piorou. Um dia, ao acordar, senti que um dos dentes da frente estava mole. O medo gelado percorreu meu corpo. Como um dente poderia estar mole se eu era tão jovem? Voltei ao dentista dessa vez com mais urgência. O mesmo profissional me examinou novamente e dessa vez, seu rosto ficou sério. Ele me encaminhou para um periodontista, um especialista em gengivas. Foi nesse consultório que ouvi pela primeira vez as palavras que mudariam tudo: periodontite agressiva. O periodontista explicou que a periodontite é uma inflamação grave nas gengivas que, se não tratada, destrói o osso e os tecidos que sustentam os dentes. Mas o que mais me assustou foi quando ele disse que o meu caso era agressivo, uma forma rara e rápida da doença, que geralmente atinge pessoas mais jovens e avança de maneira destruidora. Ele mostrou as radiografias. O osso ao redor dos meus dentes estava sendo consumido, como se uma traça invisível estivesse comendo tudo por dentro. Alguns dentes já tinham perdido mais de metade do suporte ósseo. Se não agirmos rápido, você pode perder todos os dentes da frente em poucos meses, foram suas palavras. A notícia foi como um soco no estômago. Como uma jovem de 23 anos que sempre cuidou dos dentes, poderia estar passando por isso? O médico falou sobre tratamentos caros, cirurgias, enxertos ósseos, antibióticos fortes e a possibilidade de, mesmo assim, não dar certo. Ele mencionou que em casos como o meu, muitas vezes os dentes não se salvam, e a pessoa precisa recorrer a implantes ou dentaduras ainda jovem. Saí do consultório com as pernas trêmulas, segurei o choro até chegar em casa, mas quando fechei a porta do meu quarto, desabei. Naquele momento só havia uma coisa que eu podia fazer: orar. Caí de joelhos ao lado da minha cama e comecei a clamar a Deus. Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo tão cedo? Eu não tenho forças para enfrentar isso sozinha. Tu sabes que não tenho condições financeiras para tratamentos tão caros, e mesmo que tivesse, não há garantia de que vai funcionar. Mas eu creio em ti. Eu sei que tu és o médico dos médicos. Se os homens não têm resposta, tu tens. Por favor, Senhor, toca no meu corpo. Sara esta doença que está destruindo meus dentes. Não deixe que eu perca algo que tu mesmo criaste em mim. Em nome de Jesus, eu peço. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu orava. Senti uma paz estranha no meio daquela tempestade, como se Deus estivesse me dizendo: confia em mim. Mas a dúvida ainda batia à porta do meu coração. Será que Deus realmente se importava com os meus dentes? Será que ele ouviria minha oração? Afinal, eram só dentes. Mas para mim, não eram só dentes. Era minha saúde, minha autoestima, minha capacidade de sorrir sem vergonha, de comer sem dor, de viver sem o peso de uma doença crônica. Nos dias seguintes, comecei a buscar mais sobre a periodontite agressiva. Li relatos de pessoas que perderam todos os dentes antes dos 30 anos, que passaram por cirurgias dolorosas e mesmo assim não conseguiram deter a doença. Alguns diziam que era genético, outros que era por estresse, outros ainda que não havia explicação. Mas eu sabia que acima de qualquer explicação médica Deus tinha o controle. Então decidi que não ia apenas orar sozinha. Falei com minha mãe, que também é irmã na congregação, e ela me encorajou a pedir oração aos irmãos. No próximo culto, depois da pregação, me levantei e pedi aos irmãos que orassem por mim. Contei tudo o que estava acontecendo, sem esconder o medo, mas também sem perder a fé. Muitas mãos se levantaram em minha direção, e ouvi irmãos e irmãs clamando a Deus por minha cura. Alguns vieram até mim e impuseram as mãos, orando com lágrimas nos olhos.
Um irmão mais velho, que já havia passado por muitas provações, me disse: minha filha, Deus não desampara os seus. Ele vai te sustentar. Não é só pelos dentes que você está orando, é pela tua fé. Ele quer que você confie nele acima de qualquer diagnóstico. Saí daquele culto com o coração mais leve, mas a batalha ainda não havia terminado. O periodontista havia marcado uma cirurgia para fazer uma limpeza profunda nas gengivas e aplicar um antibiótico diretamente nos locais afetados. Era um procedimento doloroso e invasivo, mas necessário. Na véspera da cirurgia, eu não conseguia dormir. A ansiedade apertava meu peito, e as dúvidas voltavam. E se não der certo? E se eu perder os dentes mesmo assim? Mas então me lembrei das palavras do Salmo que tinha lido naquela manhã. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. No dia da cirurgia, enquanto esperava na sala do dentista, fechei os olhos e orei mais uma vez. Senhor, eu não sei o que vai acontecer aqui hoje, mas eu entrego tudo nas tuas mãos. Se for da tua vontade, cura-me completamente. Se não for, dá-me forças para passar por isso. Mas eu sei que tu és bom, e que tudo o que tu permites é para o meu bem. O procedimento foi dolorido, como esperado. O médico removeu todo o tecido infectado, raspou as raízes dos dentes e aplicou o medicamento. Quando saí de lá, minha boca doía muito e meu rosto estava inchado, mas no meu coração havia uma certeza: Deus estava no controle. Os dias seguintes foram de muito desconforto. Não conseguia comer direito, falava com dificuldade e a dor era constante. Mas eu continuava orando, todos os dias, às vezes várias vezes ao dia. Minha mãe e algumas irmãs da congregação vinham me visitar, traziam sopas e sucos e oravam comigo. Uma irmã, em especial, me disse algo que nunca esqueci: Deus não só cura, Ele também sustenta. Mesmo que a cura demore, Ele está contigo em cada dor, em cada noite sem dormir, em cada medo. Não desista de confiar. Passaram-se 2 semanas, e eu voltei ao periodontista para uma revisão. Ele examinou minha boca, fez novas radiografias e, quando olhou para mim, seu rosto estava diferente. Não era mais aquele ar de preocupação, mas de surpresa. Não entendo, ele disse. A inflamação diminuiu muito mais do que eu esperava. O osso está se regenerando em alguns pontos. Isso não é comum em casos tão avançados como o seu. Meu coração disparou. O que o senhor está dizendo, doutor? Ele balançou a cabeça, como se não acreditasse no que via. Estou dizendo que a doença parou de progredir. Ainda há danos, mas a destruição foi interrompida. Se continuar assim, você não vai perder os dentes. Eu não conseguia acreditar. Saí do consultório e assim que cheguei ao carro, comecei a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Deus havia ouvido minhas orações. Ele havia detido aquela doença que os médicos disseram ser implacável. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre espetacular aos olhos do mundo, mas foi a mão de Deus agindo no meu corpo, restaurando o que estava sendo destruído. Nos meses seguintes continuei com os cuidados, as limpezas periódicas e as orações. A cada consulta, o periodontista ficava mais surpreso. Isso não é normal, ele repetia. Pessoas com periodontite agressiva geralmente perdem os dentes, mesmo com tratamento. Mas no seu caso, a doença simplesmente parou. Eu sorria e respondia: é Deus, doutor. Só Ele pode fazer isso. Com o tempo, a gengiva foram sarando, o osso se regenerou em grande parte, e hoje, 2 anos depois, meus dentes estão firmes. Não precisei de cirurgias reconstrutivas, não precisei de implantes. Deus me deu uma segunda chance. Mas essa prova não foi só sobre os meus dentes. Foi sobre a minha fé. Aprendi que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida, até com coisas que o mundo pode achar pequenas. Ele não ignora nossas dores, nossos medos, nossas lutas. Às vezes a resposta não vem da maneira que esperamos, ou no tempo que desejamos, mas Ele sempre ouve. Aprendi também que a congregação é um refúgio. Sem as orações dos irmãos, sem as palavras de encorajamento, sem as mãos que se levantaram por mim, talvez eu não tivesse forças para continuar. Hoje, quando olho no espelho e vejo o meu sorriso, não vejo apenas dentes. Vejo um milagre. Vejo a fidelidade de Deus. Vejo que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando a vitória. Não sei por que passei por isso, mas sei que Deus permitiu para me aproximar dEle, para me ensinar a depender totalmente dEle. Se você está passando por uma luta que parece não ter solução, não desista. Ore, clame, busque a Deus de todo o seu coração. Ele não falha. Pode ser que a resposta não venha hoje nem amanhã, mas Ele ouve. E no tempo certo, você verá a mão dEle agindo na sua vida. Não importa se é uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar, nada é grande demais para Deus. Hoje eu só tenho gratidão. Gratidão por um Deus que sara.
Gratidão por uma congregação que ora. Gratidão por uma mãe que não me deixou desanimar. Gratidão por cada irmão e irmã que colocou suas mãos sobre mim e intercedeu. E acima de tudo, gratidão por um pai que, mesmo quando não entendemos seus caminhos, nunca nos abandona. Que este relato seja um encorajamento para quem está passando por provações. Deus é fiel. Ele cura. Ele restaura. E quando ele age, ninguém pode impedir. A ele seja toda a glória pelo que fez, pelo que faz e pelo que ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Quando a dor começou, eu nem imaginava que aquilo seria o início de uma batalha tão longa. Era só um incômodo na gengiva, uma sensibilidade ao escovar os dentes. Deve ser alguma inflamação passageira, pensei. Mas os dias foram passando, e o que era um simples desconforto se tornou uma dor latejante, constante, que não me deixava dormir. A gengiva inchava, sangrava ao menor toque, e os dentes, que sempre foram fortes, começaram a balançar como se fossem cair a qualquer momento. O dentista, após os exames, deu o diagnóstico com um tom sério: periodontite agressiva. Em casos como o seu, a perda dos dentes é quase inevitável. Vamos tentar conter, mas prepare-se para o pior. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como uma sentença. Eu tinha apenas 24 anos. Como poderia perder meus dentes tão cedo? Como enfrentaria o trabalho, a igreja, a vida social com um sorriso destruído? As noites se tornaram longas, cheias de lágrimas silenciosas. Eu orava, mas as dúvidas vinham como ondas. Será que Deus está ouvindo? Será que Ele se importa com algo tão pequeno como meus dentes? Mas o Espírito Santo, em sua fidelidade, sempre me trazia de volta a palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. E foi ali, naqueles momentos de angústia, que aprendi o verdadeiro significado de confiar em Deus não apenas nas grandes coisas, mas também nas que parecem insignificantes aos olhos do mundo. A congregação soube do meu sofrimento, e o amor dos irmãos se manifestou de formas que jamais esquecerei. Não foram apenas palavras de consolo, mas ações que me sustentaram. Uma irmã, que já havia passado por problemas semelhantes, me ligava todas as manhãs para orar comigo antes que eu saísse para o trabalho. Outro irmão, que era farmacêutico, pesquisou remédios que poderiam aliviar a dor sem interferir nos tratamentos. E as irmãs mais velhas, aquelas que já haviam visto Deus agir em situações impossíveis, vinham até mim após os cultos e diziam com convicção: meu filho, Deus vai te curar. Ele não vai deixar isso te derrubar. Aqueles gestos, aquelas orações, eram como bálsamo para minha alma ferida. Mas havia dias em que a fé vacilava. Lembro-me de uma tarde, depois de mais uma consulta desanimadora, quando cheguei em casa e desabei no chão do meu quarto. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu te sirvo, eu te busco. Onde está a tua mão neste sofrimento? As lágrimas molhavam o tapete enquanto eu clamava. E foi então que, em meio àquele desespero, uma paz inexplicável encheu meu coração. Não foi uma voz audível, mas uma certeza profunda: confia em mim. Eu estou no controle. Aquela experiência me ensinou que às vezes Deus não tira o problema imediatamente, mas nos dá força para suportá-lo enquanto Ele trabalha em nosso favor. Os tratamentos eram dolorosos. As limpezas profundas, as aplicações de medicamentos, as orientações rígidas sobre higiene bucal. Tudo parecia um fardo pesado. Mas em cada sessão, eu levava comigo a promessa de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E foi assim, passo a passo, que comecei a ver melhoras. Primeiro, a dor diminuiu. Depois, o sangramento parou. Os dentes, que antes balançavam como se fossem cair, começaram a se firmar novamente. O dentista, surpreso, disse em uma das consultas: não sei o que você está fazendo, mas continue. A evolução está além do que eu esperava. E então veio o dia em que, após meses de tratamento, ele me olhou nos olhos e disse: seu caso era grave, mas hoje posso dizer que a doença está controlada. Seus dentes estão salvos. Naquela hora, não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de gratidão a um Deus que ouve, que age, que transforma o impossível em possível. Saí do consultório e, antes mesmo de chegar em casa, parei o carro à beira da estrada e orei: Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer. Tu me sustentaste quando eu pensei que ia cair. Tu me curaste quando os médicos disseram que não havia esperança. Que a minha vida seja um testemunho da tua fidelidade. Mas a história não terminou ali. Porque Deus não apenas sarou a minha boca, mas usou aquela prova para mudar o meu coração. Aprendi que a gratidão não deve vir só depois da vitória, mas durante a batalha.
Aprendi que muitas vezes Deus permite que passemos por vales escuros para que possamos ver sua luz com mais clareza. E acima de tudo, aprendi que a congregação não é apenas um lugar onde vamos para ouvir a palavra, mas um corpo vivo, onde cada membro sofre e se alegra com o outro. Hoje, quando vejo alguém passando por uma luta semelhante, procuro me aproximar, não com palavras vazias, mas com o mesmo amor que recebi. Lembro-me de uma jovem da congregação que há alguns meses veio até mim chorando porque havia recebido um diagnóstico de uma doença autoimune. Ela estava com medo, assim como eu estive. Sentei-me ao lado dela e contei minha história não para me gloriar, mas para mostrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Oramos juntas, e ela saiu dali com um pouco mais de esperança. Semanas depois, ela me procurou novamente, desta vez com um sorriso. Irmão, as dores diminuíram. Os exames estão melhores. Deus ouviu nossas orações. Isso é o que a congregação faz. Ela nos ensina a carregar os fardos uns dos outros. Ela nos mostra que mesmo quando o mundo diz que não há solução, Deus tem a última palavra. E é por isso que toda vez que canto os hinos na igreja, quando levanto as mãos em adoração, quando ouço um irmão dar um testemunho de cura ou de livramento, meu coração se enche de uma alegria que não vem deste mundo. Porque sei que aqueles não são apenas relatos isolados, são provas de que Deus está vivo, que Ele age, que Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas. Às vezes, quando estou sozinho em casa, pego o espelho e olho para os meus dentes. Não é vaidade, mas gratidão. Cada um daqueles dentes é um milagre. Cada sorrida que dou hoje é um testemunho de que Deus não desampara os seus. E se Ele fez isso por mim, que não sou ninguém, imagine o que Ele pode fazer por você que está lendo estas palavras. Talvez você esteja passando por uma doença que os médicos não conseguem curar. Talvez seja uma dor emocional que parece não ter fim. Ou talvez seja uma luta financeira que te faz sentir como se estivesse afundando. Mas eu te digo com toda a certeza que o Espírito Santo me dá. Deus não mudou. Ele ainda sara. Ele ainda provê. Ele ainda restaura. E se você confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido, você verá a mão dele agindo de maneiras que nem sequer pode imaginar. Não desista. Não deixe que o desânimo roube a sua fé. Continue orando, mesmo que as palavras não venham fácil. Continue buscando a Deus, mesmo que a resposta demore. Porque no tempo certo, no momento certo, você vai olhar para trás e ver que em meio àquela tempestade, Deus estava lá o tempo todo, guiando seus passos, segurando sua mão, preparando a sua vitória. E quando esse dia chegar, não se esqueça de uma coisa: volte à congregação e conte o que Deus fez por você. Porque cada testemunho é uma semente de fé plantada no coração de quem ainda está esperando pelo seu milagre. Cada obrigado, Senhor, que sai dos nossos lábios é um perfume suave que sobe ao trono dele. E cada vida transformada é uma prova de que, neste mundo cheio de dor e incerteza, há um Deus que ama, que ouve, que age. Que este relato não seja apenas uma história para ser lida, mas um convite para que você também experimente o poder de Deus em sua vida. Ele está esperando por você. Basta que você se aproxime dele com um coração sincero, e verá que no final, a vitória será sua. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 105. Amém.